Olá, tudo bem? Bom dia. Escreve aqui para mim no chat que eu tô ao vivo no chat. Vamos conversar. Hoje a gente vai falar sobre mais um inimigo oculto que arruína a nossa pintura, que vive dentro da gente. A gente vai eliminando um por um para conseguir pintar bem. E hoje a gente vai falar do réu. Quem é o réu? O réu é aquela pessoa dentro da gente, que vive dentro da gente e tem muito medo de ser julgado pelos outros. Ele se sente constantemente em julgamento. Sabe aquela coisa de estar em julgamento, está todo mundo em volta com acusações, né? Com um juiz lá dizendo, olha, você fez isso, fez aquilo, vai ser condenado. Então, aquela sensação do réu, do julgamento, de estar sempre sob a mira agressiva das outras pessoas. Nunca é um julgamento super legal, né? Porque se fosse um julgamento super legal, super amoroso, super afetivo, a gente não teria medo de pintar. Então, é um julgamento que é pejorativo, né? Que machuca a sua pintura, e esse medo de ter esse julgamento da sua pintura, da sua arte, faz com que você adie pintar. Tipo, hoje eu não estou preparado, né? Quando eu estiver preparado. Então, um dos gatilhos da procrastinação, ela pode vir desse nosso inimigo interior, que é o réu, né? Que tem aquela sensação sempre de julgamento. É legal, assim, não estou dizendo que isso aconteceu com você ou com a maioria das pessoas que estão aqui, mas, assim, é legal a gente fazer uma revisão da nossa primeira infância, quando a gente tem muito disso, de ter medo do julgamento, uma revisão da nossa primeira infância, para respondendo para a gente mesmo se a gente criou ali esse comportamento, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode revisar é se perguntar: você recebia elogio quando você era... Primeira infância quando? De 1 ano até 6 anos, mais ou menos. E depois dos 6 aos 10, né? E você recebia elogio quando você fazia alguma coisa legal, né? Alguma coisa... As suas notas, por exemplo, as suas notas excelentes, aqueles 9, 10, eles eram recebidos como? Com uma alegria, um sorriso, parabéns pelo seu esforço, ou era com uma frase meio que de desprezo, você não fez mais que sua obrigação? E tenta lembrar como era a relação do elogio, que às vezes não precisa vir da família, às vezes pode vir de professor, de colega, etc. E se você se sentia assim à vontade de ter um crescimento normal de qualquer criança, né? Que é da tentativa de erro, não precisa acertar de primeira. Então, da onde vem? Porque quando a gente tem muito medo de ser julgado, a gente tem também se exige da excelência de primeira, né? Não tem nem direito de aprender, tem que sair do zero para a excelência num pulo só. Então, assim, quando a gente faz essa autoanálise, então, por exemplo, se você analisar e pensar, não, eu não era comum receber um elogio. As palavras eram de agressividade, eram de desprezo, eram, né? O lado bom de reconhecer isso e enxergar isso é que agora você pode ser esse seu adulto protetor. A pintura, ela tem muito a ver com a gente encontrar a gente mesmo. O desenho, ele tem muito a ver com a gente encontrar a nossa criança interior. E um ambiente legal para a criança crescer é um ambiente de segurança. Quando a gente se sente seguro, a gente não tem medo de ser julgado. A gente não se sente exposto para um julgamento
e paralisado, a gente sente insegurança. Então, esse medo de ser julgado, se ele existe, ele está vindo de um ambiente onde você não se sente seguro, mesmo que você esteja sozinho. Porque o que acontece? Quando a gente vive em ambientes que, desde criança, não existe um elogio, parabéns pelo seu esforço, não existe existe uma exigência excessiva e uma impaciência com seu aprendizado, de que você tem que acertar de primeira e de que tudo que você fizer nunca é o suficiente. Sabe aquela coisa de o boletim tá inteiro 10, mas é aquele 9, aquele 8 que vai ser a concentração. Então, isso faz com que a criança, no começo, ela recebe isso do mundo externo, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai fazendo isso com a gente mesmo. Então, é triste, porque primeiro fazem conosco e depois a gente repete essa brutalidade com a gente mesmo. E estando sozinho, a gente fica tão autocrítico, tão assim, tá tudo ruim, pinto mal, esse desenho é horrível, eu não sirvo para nada. Então, tantas críticas que paralisa, você não consegue nem conviver com você mesmo. O artista que está dentro de você não consegue desenhar e pintar com você mesmo na orelha dele, falando sem parar. E geralmente esse padrão, ele é uma falta de segurança. Então é muito legal a gente colocar o ambiente do ateliê um ambiente seguro. E você dar o lápis e o pincel, né, na mão da sua criança interior e fazer o esforço de você ficar, calado, de deixar ela pintar sozinha. Então, você se permitir desenhar, pintar, sonhar com pintura, gastar tempo com isso, sem se julgar, sem colocar o seu artista lá como réu, sabe? Onde está a imprensa está filmando, tem o juiz, tem os advogados, o promotor, está todo mundo em volta dele julgando o desenho dele, a pintura dele, né? A sua pintura. Então não faça isso com você mesmo. O mais indicado, eu gosto da analogia do bebê, sabe? Que o bebê ele demora 9 meses para nascer, certo? Enquanto ele está se desenvolvendo, ele está lá protegidinho no útero. Então ninguém vê o bebê, a gente só vê o bebê depois que ele nasce, então ele está se formando. Para o seu artista nascer, se você se sente com medo do julgamento alheio, provavelmente você está num ambiente onde você não se sente seguro. Então, para o seu artista nascer, é necessário que você vire os pais de si mesmo, né? Seu pai e sua mãe de si mesmo. Então, você proteja esse seu artista, seus primeiros estudos igual um útero. Por quanto tempo? Eu acho 9 meses legal. O que isso significa? Significa que você vai produzir com constância durante 9 meses sem mostrar as coisas para ninguém, a não ser para um professor de confiança, porque às vezes tem uns professores que são, né, são aqueles que ficam julgando e que te tiram qualquer motivação. Então não pode ser um professor que acabe com a sua autoestima, que te critique até você sair arrasado do ateliê. Não pode ser essa pessoa. Então, porque daí ele não é professor, né? Tem que ser alguém ou um professor de confiança que te estimule a crescer, né? Que veja que o bebê está crescendo, se desenvolvendo, fique feliz com o seu crescimento e te oriente, ou se não, nem para ele, entendeu? Guarda produz todos os dias e guarda para você. E tem que ser todo dia, porque imagina, o bebê no útero, na barriga, ele cresce todo dia, certo? Todo dia ele cresce um pouquinho, todo dia ele se desenvolve um pouquinho.
Para a sua pintura se desenvolver, você tem que desenhar ou pintar um pouquinho, ou olhar pintores. Na nossa semana gratuita você vai ver direitinho, a gente vai abordar mais profundamente os passos do método Thaís Slasky. Você vai ver os 4 passos que a gente faz para aprender a pintar, e daí pode ser qualquer um desses 4 passos, que é desenhar como criança, fazer rascunho, fotografar coisas que você gostaria de pintar, pintar um pouco, e também olhar a pintura de outros pintores, mas com olhos de pintor, pensando assim, que cor que ele pôs? Que cor ele fez a sombra? Que cor ele fez a luz? Como ele pintou aquela flor? Como ele pintou aquele rosto? Assim, um olhar de detetive, sabe? Se você fizer isso todo dia durante 9 meses, eu posso te assegurar, eu te dou certeza absoluta, que a angústia que você sente hoje, né? Se você tem essa coisa de sentir o réu, né? De ter esse inimigo assim vivo dentro de você, que te angustia, que te paralisa para pintar, esse sentimento que você tem hoje, eu não te prometo que ele esteja sanado em 9 meses, mas ele vai estar muito menor. Em 9 meses, você fazendo todo dia, protegendo, você vai se fortalecendo e dando espaço para sua pintura desabrochar, para ser um prazer pintar, né? Aquele momento gostoso. Comenta aqui comigo no chat, que eu tô ao vivo, se você já sentiu isso, medo de ser julgado, se isso já te paralisou. Saiba que a segurança, quando a gente sabe qual é o remédio, fica tudo mais fácil. A segurança é o remédio. E a gente pode se dar essa segurança emocional. Através do quê? Através do elogio. O elogio traz muita segurança emocional. Então, se você se autoelogiar, tiver paciência e falar, hoje eu fiz uma coisa melhor do que ontem, mesmo que seja 1%. Bem pouquinho, mas assim, é mínimo. Você vê pelo microscópio, você nem consegue enxergar a olho nu a evolução. É um pouquinho. E às vezes, sabe o que acontece? A gente dá um passo para frente, daí a gente dá 2 para trás. Ou 2 para frente e 1 para trás. Às vezes a gente tem uma retração e daí uma expansão. Uma retração e uma expansão, igual um coração. Retrai, expande. Mas quando a gente olha o gráfico no final, a gente está crescendo, mesmo que tenha as quedinhas. Então tenha paciência também com as quedinhas, porque o caminho, ele não é assim reto. Ele tem umas lombadas, você cai, daí tem uns vales, você cai, mas daí você sobe de novo e daí vai indo. E a coisa vai melhorando, mas se você focar na sua segurança emocional e dar o lápis e a tinta na mão, com um bom método, você vai ver que o réu, ele vai ficando, esse inimigo, ele vai ficando cada vez menorzinho e vai se sentir mais acolhido, e daí ele não vai se importar, porque isso faz com que as críticas se exterminem? Não. O mundo é brutal às vezes, é agressivo. Existe essa agressividade no mundo, agressividade verbal, de destruir a autoestima de uma pessoa, o trabalho, isso existe. Isso não vai deixar de existir, mas você vai ter força para enfrentar isso, sabe? Para lidar com isso. E esse ambiente de segurança, ele vai quebrar aquela certeza... Ai, deixa eu beber um pouquinho de água. A certeza da crítica, sabe aquela coisa? Eu tenho certeza que isso tá ruim, tenho certeza que tá horrível, tá tudo torto, tá tudo isso, tá tudo aquilo. Então essa certeza... A gente antecipa a certeza da crítica e daí a gente se autocritica e daí nem ninguém viu, mas a gente acha que tá horrível mesmo, então daí nem faz. Eu quero te mostrar, vou mostrar agora imagens da primeira série que eu fiz, que foram os caipiras, e tem uma preguiça de noiva, ela é pintada a óleo,
Daí tem um rapaz, que também é um retrato de pintura a óleo. E tem os outros animais que são da fauna brasileira, o lobo-guará e a onça pintada. Tem a menininha caipira e tem um estrangeiro que é a macaca, que tá assim, ó, né, ela tá brincando que o lobo-guará tá tocando mal a sanfona. E essa série, que são todas pinturas a óleo, quando eu rascunhei pela primeira vez, o rascunho era todo torto. Então eu vou pôr aqui a imagem, olha como ele é. Ele era assim um esboço mesmo. E o que acontece? Qual é a diferença? Assim, por que depois eu consegui fazer os quadros? Porque eu insisti na ideia. Então eu deixei, eu não fiquei julgando se aquele meu desenho era torto. Tinha coisa que eu nem desenhei, que eu escrevi. Isso você pode fazer. Quando você pega o papel e você fala, eu quero pintar tal coisa, outra coisa, e você não está conseguindo desenhar, você pode escrever, igual eu fiz nesse, ó. Você escreve, puxa uma seta e fala o que você quer. E depois você vai trabalhando isso. Existe método, né, para isso, claro. Existe técnica de pintura e todo mundo é capaz de pintar. Você também vai ser capaz de pintar. Mas imagina, se eu tivesse olhado para esse meu desenho torto, olha bem para ele, e falado, isso daqui nunca vai virar 6 quadros a óleo bons, não existiriam essas pinturas. E dentro de você, presta atenção, olha aqui, olha no meu olho. Dentro de você existe um monte de pintura para ser posta para fora para o mundo, para ser posta na tela, um monte. E se você permitir que esse inimigo interior, o réu, aquele que tem medo, paralisia de ser julgado, e você mesmo ficar se criticando, ficar achando seus desenhos horríveis, nunca vai ter essa oportunidade dos rascunhos virarem a pintura. Entende? Então se dê essa oportunidade. Faça isso agora. Me conta aqui no chat o que você gostaria de pintar. Você gosta de paisagem, você gosta de retrato, você tem assim uma paisagem, uma coisa que é igual a minha, assim, tipo viagem na maionese, né? Porque daí falei, eu quero a cultura brasileira, quero que seja uma festa junina, quero que tenha um estrangeiro, quero que tenha as coisas da festa e também o bioma brasileiro, etc. Você pode inventar o que você quiser. E quanto mais você tiver um caderninho inventando as coisas que você quiser, menos medo da tela em branco você vai ter. Porque isso é um outro medo. A gente tem medo de ser julgado, mas existe um outro medo, que é o medo da tela em branco. E daí esse você já vai pular, você vai resolver o seu inimigo réu, e daí nem vai ter o da tela em branco, porque vai ter sempre muitas e muitas ideias. E uma coisa legal é assim, pega vou propor um exercício para você fazer agora. Ele não é de pintura, ele é de psicologia, ou não sei, de medicina, enfim. Mas ele é um exercício para você reconhecer quem é que vai ficar dentro do seu círculo, que é esse útero, que você vai pôr o seu artista para pintar e protegê-lo, e quem vai ficar fora. Então pega um papel, coloca seu artista, escreve artista lá no meio do papel, faz um círculo e pensa, as pessoas que estão ao seu redor, elas costumam te elogiar? Então, quem te incentiva, quem olha nos seus olhos com brilho no olho, quem torce para você, você escreve o nome dentro do círculo. E quem não olha, né, quem às vezes faz comentários que te deixam mais desanimados, isso você não está fazendo um termômetro do amor, não é isso. Você não está dizendo fulano me ama ou não me ama. Tenta não ter esse tipo de julgamento. É só quem elogia e quem não elogia, só isso. A gente está focando no elogio. E quem não elogia, quem às vezes você
Se você mostra um projeto novo e daí você sai desanimado, em vez de sair mais animado para executar, esse nome você deixa para fora do círculo. Agora você já tem um mapa de como você vai viver sua arte nos próximos 9 meses, até você se fortalecer bastante desse julgamento dos outros. E depois você vai ver, você vai se fortalecer e as coisas vão ficar menores, sabe? Por mais que o julgamento sempre exista, você já vai ter se elogiado tanto, sua criança vai estar tão forte emocionalmente que às vezes ela vai ficar chateada, porque isso não extermina completamente, mas ela não vai paralisar. E a nossa intenção é eliminar essa paralisação, essa coisa de que você não consegue seguir adiante. Tá legal? Ó, me fala aqui nos comentários, eu vou falar a frase que eu escolhi para hoje, a nossa frase da aula de hoje. Me fala o que você acha. É uma frase da Julia Cameron, que ela é uma escritora de um livro. Peraí, eu vou pegar o livro. Esse aqui, ó. Esse livro, Caminho do Artista. E no livro ela fala a seguinte frase, que eu achei muito legal. A criatividade floresce quando possuímos um senso de segurança. Como uma criancinha, seu artista fica mais feliz quando se sente seguro. Ao assumir o papel de pais protetores, precisamos aprender a cercá-lo de bons amiguinhos. Eu achei a última frase ótima. Então, cerque o seu artista, que você pôs aí nesse útero, nesse seu círculo, de bons amiguinhos. Quais são os bons amiguinhos? Por mais que você ame alguém próximo de você, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa, mas essa pessoa ela te desmotiva para você ter esse sonho de pintura, o melhor é proteger a criancinha. Isso não tem nada a ver com o relacionamento que você tem. Você pode ter um relacionamento de amor com alguém, mas essas coisas às vezes acontecem, né? De você não se sentir motivado, se sentir desanimado. Então, em relação, é como a Júlia fala aqui, né? Ao assumir o papel de pais protetores, ou seja, você está protegendo seu bebê artista, sua criancinha artista, agora tem que se desenvolver e é responsabilidade sua. Então, ao assumir o papel de pais protetores, precisamos aprender a cercá-los de bons amiguinhos. Então, é sua responsabilidade não só cercar-se de pessoas que vejam o trabalho e estimulem, e se você chegar à conclusão que ninguém faz isso, então não mostra para ninguém, e também se autoelogiar, tá? Então, tarefa de hoje, da semana, da vida, proteja a sua arte e use o autoelogio, o seu elogio, né, como se você estivesse estimulando uma criança que você está ensinando, como o trampolim para você chegar num lugar seguro e desenvolver a sua arte, a sua pintura. Você vai ver que esse personagem, né, esse inimigo oculto que vive dentro da gente, o réu, ele não vai se sentir mais fragilizado e aterrorizado com essas críticas, com que os outros vão criticar, o que os outros vão falar, e ele ser julgado sempre. Então, para esse sentimento se afastar. Tá legal? Amanhã a gente tem mais conversas sobre essas coisas, os nossos inimigos. Então, eu encontro você amanhã. Te deixo um grande abraço. Me fala se você está gostando dessas aulas aqui. E amanhã a gente se vê. Tchau e até mais.